Nem sempre é fácil ter toda a família alinhada nos mesmos objetivos financeiros. Para que as finanças pessoais não sejam um tema de discussão, mas sim de harmonia, no mais recente episódio do podcast Manibar, vou partilhar consigo dicas para envolver toda a família num planeamento financeiro conjunto. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, e hoje vamos dedicar um episódio às finanças pessoais e à família. Sim, à família, porquê? Porque recentemente tivemos aqui o Dia Internacional da Família e, sendo o dinheiro ainda um tema tabu para muitas famílias, resolvi dedicar um episódio ao planeamento financeiro familiar. É que um bom planeamento financeiro em família é aquele que consegue envolver todos os membros do agregado familiar e motivá-los a poupar, a gastar melhor, a investir o dinheiro. E se calhar há por aí também muitos pais que têm dificuldades em envolver os filhos, maridos a envolver as mulheres, mulheres a envolver os maridos, companheiros. No fundo, o dinheiro, quando pensamos no dinheiro para além da própria pessoa, temos que articular aqui muitos esforços e por vezes não temos a família toda na mesma página, ou seja, não estão todos com o mesmo objetivo, com a mesma clareza, nem no fundo gerimos todos e lidamos com o dinheiro da mesma forma. E a pensar em toda a família, vou partilhar aqui algumas dicas que podem ajudar então a planear melhor as finanças familiares. Então vamos começar aqui pela primeira dica. E a primeira dica é fazer aqui um controle ou fazer um orçamento conjunto, ou seja, para envolvermos todos os membros do agregado familiar num planeamento financeiro conjunto. O ideal é também nós fazermos um orçamento conjunto e isto implica olharmos para os gastos conjuntos. Assim todos sabem para onde vai o dinheiro, quais é que são as principais despesas da casa, as áreas onde é possível poupar, e hoje em dia há um sem número de aplicações financeiras, quando eu digo aplicações para gestão do orçamento disponíveis no mercado, e é possível ainda recorrer ao Excel ou ao Google Sheet, ou quem preferir até pode ser uma folha, o que funcionar para a família. Independentemente do sistema adotado, o importante é não deixar de apontar as despesas, sejam elas quais forem, mesmo que seja um cafezinho, e assim saberão quais é que são as categorias no final do mês onde é necessário fazer aqui alguns ajustes, alguns cortes, algumas reduções, e talvez seja aí onde esteja a tal poupança escondida que muitas vezes falo. Claro que nos primeiros meses é difícil, às vezes se é difícil, ou não gosto da palavra difícil, diria mais desafiante. Se é desafiante para uma pessoa quando faz as suas finanças pessoais, ou seja, faz o seu próprio orçamento individual, quando envolvemos mais pessoas e estamos a envolver a família, mais desafiante pode ser, mas podem até nomear quem é que fica por apontar, ou se cada um aponta, o que funcionar melhor para a família. E no início, lá está, é desafiante, mas depois torna-se um hábito. E quando se torna um hábito, tudo fica mais fácil. Próxima dica: estabeleçam metas de poupança coletiva. O primeiro passo para conseguirmos, ou neste caso o segundo passo para conseguirmos envolver filhos e cônjuges no planeamento financeiro familiar, é criar metas e objetivos de poupança que sejam de todos. É muito importante que todos na casa tenham em mente que os gastos da família são da responsabilidade de cada um tem a sua cota à parte, fazem parte de uma equipa que tem um objetivo conjunto. Isto é como se fosse um jogo de futebol em que cada um tem
o seu objetivo, que no fundo tem a sua função dentro da família. E quando trazemos isto para o campo das finanças pessoais, é simplesmente focar na parte financeira. E uma forma até eficaz, digamos, de começar a delimitar um bocadinho algumas despesas é pegar em 2, 3 contas da casa, seja a luz, o gás, o supermercado, e motivar todos para se conseguir poupar mais. E até pode haver aqui uma recompensa no final, um jantar ou um passeio, ou seja, é quase que aqui uma gamificação desta meta conjunta, em que depois terão todos uma recompensa pelo facto de terem conseguido essa poupança. Outra dica importante para envolver toda a família, e sobretudo as famílias que têm filhos, é definir uma semanada ou uma mesada. Quem tem filhos pequenos tem aqui a oportunidade de ouro, não é, de tornar a educação financeira um hábito desde cedo, e já que na escola não conseguimos uma implementação no currículo a tempo inteiro, temos de começar em casa. E a mesada ou a semanada é uma excelente forma de fazer isso, e basta definir o valor de acordo com a idade, e é importante darmos essa responsabilidade à criança e mostrarmos a importância de gastar o dinheiro com sabedoria para que não falte no final do mês, explicar a importância de consumir de forma consciente. Não é tomarmos as decisões pelos filhos, ok? Mas irmos ensinando à medida em que vai gastando o seu dinheiro, demonstrar que quem cria o hábito de poupar consegue realizar os seus sonhos, seja comprar a bicicleta, seja ter um brinquedo novo, ir a algum sítio com os amigos, o que for. Portanto, ter aqui esta transferência da responsabilidade de gestão do dinheiro logo desde ter idade é muito importante. Ainda no campo dos filhos, ainda para quem tem filhos, eu costumo defender que as idas ao supermercado podem ser ótimas aulas de educação financeira. São ótimas aulas práticas para passarmos alguns ensinamentos, sejam a comparação de preços, ensiná-los desde pequeninos, quando têm o arroz, o iogurte, o que for, ensinar-lhes logo o preço por litro, o preço por quilo, o preço por unidade, e explicar que é esse o preço que devem comparar. As idas ao supermercado são ótimas formas de conseguirmos também explicar a diferença entre desejos e necessidades, e também de os incentivarmos à poupança. A única dica aqui em jeito de atalho é: não vão ao supermercado com fome, ok? Isto também está estudado, que acabamos por depois cair aqui nas compras mais desnecessárias do que propriamente necessárias. Outra dica importante em termos de planeamento financeiro familiar é ser transparente. E o planeamento familiar só é realmente eficaz quando a transparência está presente. E é muito importante que todos os membros da família sejam honestos em relação aos seus gastos, aos seus ganhos, não se escondam, não é? Caso haja também dívidas, que partilhem e que depois todos ajudem e deem um contributo para a entrada em ação e implementação de um plano. Podem criar inclusivamente um quadro numa área comum da casa, ou podem ter aqui um ficheiro onde fazem o controle tanto das receitas como das despesas, das dívidas, em que todos tenham acesso. Hoje em dia há de facto imensas ferramentas que ajudam-nos a facilitar inclusivamente esta partilha entre os diferentes membros do agregado familiar. Próxima dica: envolva todos na escolha dos investimentos. Para envolver todos os membros no planeamento financeiro familiar, relativamente aos investimentos, também devemos tomar as decisões em conjunto que tenham impacto nas finanças da família, e os investimentos são um desses exemplos. E, portanto, é bom sempre que se reúnam, que avaliem as opções em conjunto, avaliem as possibilidades, que discutam quais é que são mais fiáveis em termos de objetivos para a família, tanto de curto, de médio como de longo prazo. Ou seja, aqui já percebeu que estarem todos
on the same page, todos na mesma página, significa pensarmos como uma equipa. Outro ponto importante é ser o exemplo. É muito importante que se pratique aquilo que se prega, fazer o tal walk the talk. O comprometimento de todos com o planeamento financeiro familiar só é possível quando se dá o exemplo e se pratica a educação financeira no seu dia-a-dia, principalmente nos momentos em família. Nesse sentido, é importante também investir aqui no consumo consciente de forma prática, ou seja, mostra aos filhos que é um exemplo, que dá o valor ao dinheiro, que evita o desperdício, ou seja, não é dizer uma coisa e fazer outra. E isto é fundamental quando falamos sobretudo de crianças, de jovens e até mesmo de casais, não é? Porque um diz ao outro para fazer uma coisa ou recomenda uma coisa e na prática faz outra. Isto remete-nos aqui para uma dica que eu considero muito importante, que é tirar um dia para falar de dinheiro em família, poupar, investir e envolver todos no planeamento financeiro familiar só é possível com a definição de objetivos comuns e por isso o ideal será criar o hábito de realizar reuniões. Podem ser mensais, podem ser trimestrais, mas para definir quais é que são as metas da família, como irão realizá-las. Por exemplo, há uma dica muito, muito interessante que tem a ver com as férias. As férias normalmente são sempre alturas em que são momentos felizes, não é? E eu penso que já dei este exemplo até aqui num episódio, mas nunca é demais relembrar, que é poderem definir numa reunião familiar, cada um dos membros do agregado familiar, conforme as idades, claro, faz a sua apresentação de qual é que é o destino de férias que gostavam de fazer em família. E fazerem uma apresentação, defenderem o seu destino e inclusivamente apresentarem uma estimativa dos gastos e tentar convencer os outros membros do agregado familiar de que efetivamente o destino que escolheu é a melhor escolha em família. Isto é muito interessante porque quando falamos ainda por cima de jovens, eles passam a ter melhor noção das despesas, dos custos envolvidos. Se calhar quando apresentarem um destino já não é o destino a primeira escolha, já é a segunda ou a terceira, porque eles próprios no decorrer do processo perceberam que há um conjunto de escolhas que vão ser necessárias fazer, porque como está envolvido, nomeadamente em todo o planeamento financeiro da família, está a par que não vai ser possível ir para aquele destino porque custa mais do que aquilo que a família está disposta a gastar, e isto, cada um pode apresentar o seu destino, tendo por base um budget até definido inicialmente. Outra dica também muito importante quando falamos de planeamento financeiro familiar é partilhar os conhecimentos sobre finanças. A educação financeira é uma questão de hábito também, e é importante que quando falamos em família, que se partilhe também tudo aquilo que vamos aprendendo, ou seja formações que fizemos, um vídeo que vimos, livros, partilhem o que estão a aprender. Uma família que aprende unida certamente consegue poupar e investir muito mais. Portanto, no fundo, invista e invistam enquanto família na vossa literacia financeira. E já agora eu gostava de saber, se quiserem partilhar, se tivessem definido assim uma alcunha, um nome para cada um dos membros da família assim mais próxima, marido, mulher, filhos, namorado, pai, mãe, o agregado familiar mais próximo, que alcunha é que davam? Poupado, desligado, forreta, gastador, seja qual for o nome, quando pensam nessa pessoa e dinheiro, como é que a apelidariam? Escrevam aqui nos comentários ou no post no Instagram correspondente a este episódio, e se quiserem até podem tagar a pessoa. Tenho aqui curiosidade se quiserem partilhar. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Aproveitar para reforçar e reiterar o agradecimento ao vosso carinho, às vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos,
que ainda continuam a enviar, não só do Investidor em Ação, da maior aula de finanças pessoais alguma vez realizada em Portugal, que decorreu no dia 30 de abril, mas que ainda permanece fresca aqui nas nossas memórias, e agradecer-vos o carinho, agradecer também aos alunos, aos mentorados que estão a fazer os nossos programas e que continuam a partilhar as mudanças incríveis que têm vindo a acontecer nas suas vidas. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos e a seguir-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, também no nosso grupo do Telegram. Eu deixo sempre os links na descrição. Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter para ficarem a par das novidades. E, meus amigos, estamos sempre aqui a preparar coisas. Mais uma vez, também não se esqueçam de subscrever o podcast na plataforma onde estiverem a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Here we go.